gente! Eu sou Lenice Prim, vamos continuar a leitura do Amor Não Esqueceu Ninguém, capítulo 5, continuação. Então, o Gary fala, aquilo foi espantoso. E o Tomé, o que muitas pessoas não entendem sobre a última ceia é que havia muitas risadas entre os discípulos naquela noite, assim como Jota e Maria. Eles geralmente se pareciam com um casal normal, não havia vaidade ou afetação neles. Aquela famosa pintura A Última Ceia, embora não seja perfeita, fez um bom trabalho mostrando-os juntos naquela noite. Em relação ao riso, veja o Salmo de Davi. Ele tem sido lido em muitos funerais, embora não tenha nada a ver com a morte. É uma forma de viver sem medo. Você pode aprender a rir da morte. Tanto Jota quanto Maria adoravam aquela parte das Escrituras. Ela diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É claro! Durante a crucificação, um dos soldados romanos atravessou o pulso de Jesus com um prego. Ele não sentiu nem demonstrou qualquer dor. O soldado ficou indignado, gritou com Jota e o interrogou. Por que você não sente dor nenhuma? Jota olhou para ele calmamente e disse, se você não tem culpa em sua mente, não pode sofrer. O soldado ficou ultrajado com sua falta de habilidade de infligir dor a Jota e enfiou uma lança do lado do seu corpo. Isso não fez qualquer bem ao soldado, nem teve nenhum efeito sobre Jota. Em certo ponto, estando pregado na cruz e com seu sangue escorrendo, Jota olhou amorosamente para Maria e ela olhou para ele. Conforme seus olhos se encontraram, um sorriso gentil veio aos lábios dos dois. Eles sabiam que ele tinha vencido a morte. Ele não era um corpo em sua mente. O que ele era não poderia ser morto pelo mundo, nem mesmo podia ser ferido pelo mundo. O espírito que ele realmente era, que não era diferente de Deus, continuaria para sempre. Ele estava vivenciando a mesma coisa que Jota. E não havia nada que ninguém no mundo pudesse fazer para alterar a verdade que estava dentro deles. Esta é a mensagem da crucificação, ou como Jota colocou depois do curso, ensina só amor, pois é só isso que tu és. Se tu interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para a qual ela foi destinada. E o Gary, então Jota venceu a morte, e eu me lembro de algumas das coisas que você está dizendo, e me lembro delas exatamente da forma que aconteceram. Aí, ele apareceu para nós depois da crucificação, mas você está dizendo que era realmente o Espírito Santo aparecendo como uma imagem de Jota, embora parecesse e desse a sensação de que era tão real quanto qualquer outro corpo, e que também é a forma como você, Artem e Puxá apareceram para mim, certo? E o Tomé, você entendeu. E tenho algo mais para você considerar. E o Gary, estou sempre aberto a sugestões. Não as ouço, mas sempre estou aberto a elas. E o Tomé, visualize isso. Jota estava crucificado. Os romanos estavam nos procurando. A maioria de nós, especialmente Pedro, estava desmoralizada. Até mesmo Tadeu e eu estávamos muito perturbados. Nós entendemos a mensagem de Jota, assim como Maria, Felipe, Estevão e alguns outros poucos. Mas aquele ainda era um momento extremamente difícil para a maioria de nós. Nós tínhamos fé? Jota realmente tinha vencido a morte? Com certeza nenhum de nós estava no estado mental para sair e afirmar às pessoas que ele tinha feito isso. É aqui que você precisa somar 2 mais 2. Não haveria outra maneira de todos os discípulos terem saído pelo mundo e tentado ensinar o significado do que Jota estava dizendo, exceto por um fato. Ele realmente apareceu para nós depois da crucificação como um corpo tão real ou irreal quanto o corpo de qualquer outra pessoa. Qualquer um que duvide que Jota venceu a morte precisa considerar esse ponto cuidadosamente. Como mais você poderia explicar o comportamento dos discípulos a menos que Jota realmente tivesse ressuscitado? Não haveria explicação lógica para a transformação em nosso entusiasmo. Sim, seus ensinamentos e exemplos antes de morrer foram extraordinários e inspiradores, mas o Espírito Santo sabia que estávamos prontos para uma demonstração que nos encorajasse. Algumas vezes,
O Espírito Santo vai trabalhar com você de uma forma que o encoraje a continuar seguindo o seu caminho. Nós conseguimos o encorajamento de que precisávamos. Com o tempo, o mundo iria mudar a mensagem de J de espiritual para religiosa. Mas isso não importava para nós naquela época. Não havia algo como o cristianismo. Nós entendemos e acreditamos que J tinha voltado para Deus. E o Gary, mas você foi retratado como alguém em dúvida. Tomé, isso foi um monte de coisas sem sentido. Só porque você quer tocar alguém que está aparecendo na sua frente e vindo de outro reino, isso não significa falta de fé. A curiosidade por si só seria um motivo suficiente para querer fazer isso. Você não quis tocar por chá? E o Gary, sim, embora provavelmente eu tivesse mais do que uma razão para isso. E o Tomé, a igreja inventou algumas coisas a meu respeito, e já que estavam fazendo isso, tiraram completamente Maria da história. Transformaram o papel de Estevão em algo de pouca importância e não disseram praticamente nada sobre Tadeu. Eles não podiam me tirar da história porque eu era conhecido demais. Tinha viajado para muitos outros países e muitas pessoas estavam cientes naquela época de que fui assassinado em Chennai, na Índia, também chamado de Madras, por um chefe tribal muito confuso. A propósito, o local onde fui abatido é agora a vista da Catedral de São Tomé, como é chamada lá. E o Gary, é verdade que seus ossos estão lá? E o Tomé, sim, mas aquilo não sou eu. Então não crie um grande caso a esse respeito. O que importa são os ensinamentos. E o Gary, bem, falando dos ensinamentos, você poderia me dar um exemplo de como J estava ensinando a mesma coisa 2000 anos que está ensinando hoje, como a voz de um curso em milagres? E o Tomé, claro. Veja a resposta que ele deu, até mesmo no Novo Testamento, aos professores mais velhos que perguntaram a ele: qual é o maior mandamento de todos? Qual é o maior dos mandamentos? Eu estava lá naquela época. Sua resposta foi incrível. Ele ignorou as crenças dos professores mais velhos e suas escrituras. Nem mesmo reconheceu as leis de Moisés. Em vez disso, deu a eles 2 novos mandamentos que deveriam substituir os antigos. E o Gary, ele tinha alguns grandes mandamentos. E o Tomé, ele tinha a verdade. Disse, nesses 2 mandamentos sustentam-se toda a lei e os profetas. Deves amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua mente. E acrescentou, deves amar teu próximo como amas a ti mesmo. E o Gary, isso me lembra de algo. Thomas Jefferson fez sua própria edição da Bíblia, agora chamada de A Bíblia de Jefferson, que Arten e Purchas mencionaram para mim há muito tempo. Ela não estava amplamente disponível naquela época, mas agora está. Em sua própria edição, Jefferson também ignorou completamente as antigas escrituras, incluindo as leis de Moisés. As partes que ele deixou eram sobre como olhar para o mundo e a vida. É exatamente as mesmas coisas que J fez em sua resposta aos professores. E Tomé, muito interessante, não é? J era voltado para a vida real, que é o amor de Deus. Essa vida é viva. E foi por isso que ele também disse aos professores, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Tem um quadrinho aqui que é de importância, gente. J era voltado para a vida real, que é o amor de Deus. Continuando, não há vida real exceto em Deus, Gary. Essa vida que você vai vivenciar permanentemente no céu depois de que atingir a iluminação é vida eterna, que não tem opostos. Você pode ter a experiência da vida real de vez em quando, enquanto parece estar aqui em um corpo. Mas um dia vai retornar à vida em uma base permanente através do perdão verdadeiro, o que o capacita a desfazer seu ego e ir para casa em Deus. Qualquer espiritualidade que não me ensine como fazer isso vai levar um tempo muito longo, mas se você desfizer o ego, vai saber que o oposto aparente à vida é a morte, mas a morte é apenas uma crença que se desenrola em ilusões. Você precisa entender que o Evangelho de Tomé era apenas um exemplo de algumas das coisas que transcendi do que J disse. Você já sabe que a versão que foi descoberta em Nag Hammadi não era original. Coisas foram acrescentadas a ela durante um período de 300 anos. Foi por isso que Purchas lhe deu a versão correta do Evangelho em seu segundo livro, deixando de fora 44
dos ditos corrompidos, além de editar algumas das outras citações e até juntando duas delas em uma só. A versão de Puxá faz muito mais sentido do que a versão de Nag Hammadi, porque ela é consistente, onde a outra versão contradiz diretamente a si mesma em alguns momentos. Com a versão consistente, é possível ver que os ensinamentos dele não mudaram. Você começa a ver a voz de um curso em milagres como ela ensinou nossa civilização há 2000 anos. A maioria das coisas que transcrevi do que J disse acabou sendo destruída pela igreja, mas existem alguns provérbios em outros evangelhos que J disse. Uma vez que você aprenda o curso, poderá dizer por si mesmo quais são dele e quais não são. Quanto mais tiver o Espírito em sua mente, mais poderá dizer o que vem do Espírito e o que vem do ego. Quero lhe passar algumas das maiores lições de perdão que aprendi naquela vida. A maioria das vidas tem algumas lições bem duras, mesmo quando você aprende que não há ordem de dificuldade em milagres. Elas ainda são duras. As pessoas não deveriam fingir que são imunes aos seus sentimentos. Experimente seus sentimentos e pratique o perdão. Com o tempo, o sentimento será de paz. Uma das lições mais difíceis para mim foi a situação que aconteceu porque me apaixonei por uma mulher linda e inteligente chamada Isaá. Nós éramos perfeitos um para o outro ao nível da forma, exceto por uma coisa: ela era árabe. Um relacionamento entre um homem judeu e uma mulher árabe naquela época e lugar era um tabu cultural. Eu me casei com ela mesmo assim. Estar com ela era uma alegria. Ela era uma excelente dançarina do ventre e costumava me seduzir com isso. Parte da razão pela qual você é atraído por esse tipo de coisa agora é porque se lembra disso daquela vida. Ela tinha um grande senso de humor, e o que é um excelente indicativo de evolução espiritual. Nossa, gente, deve ser praticamente iluminada. Eu tô fazendo um aspas aqui. Não tinha quaisquer parentes próximos que ainda estivessem vivos. Então, nosso casamento não foi um grande problema do lado dela, mas do meu lado foi significativo. Fui bem recebido em Nazaré, a cidade de Jota, Tadeu e eu. Tadeu era meu melhor amigo. Nós dois começamos a seguir Jota ao mesmo tempo. Quando Isaá apareceu, ela realmente se voltou para os ensinamentos dele também. Então ela fez amizade com Maria, a quem eu já conhecia, e nós 5 nos reunimos de vez em quando e nos divertíamos. Em parte porque começamos a passar muito tempo com Jota e Maria, e os ouvíamos explicar mais as coisas. Começamos a entender o que eles estavam ensinando em um nível mais profundo do que a maioria. Tadeu, Isaá e eu nos sentimos muito afortunados por termos uns aos outros. Era mais do que apenas relacionamentos especiais. Nós realmente entendíamos quem eram os outros. Então, Jota e Maria podiam ter seu relacionamento especial. Eles podiam ser normais e amar os corpos um do outro. Podiam sair e se divertir. Mas no final das contas, eles sabiam quem o outro realmente era. E o Gary, você está dizendo que, em algum ponto, eles ignoravam o corpo e pensavam no outro como sendo não apenas parte de um todo, mas sim o todo completo, totalmente inocente e exatamente o mesmo que Deus? E Tomé, exatamente. E era assim que eles entravam em contato com sua divindade, por vê-la um no outro e em todas as pessoas que encontravam. Tadeu, Isaá e eu fizemos muito progresso em direção à meta naquela vida. Só não percorremos o caminho todo. Pelo fato de estarmos em ostracismo diante da comunidade por sermos um casal judeu-árabe, Isaá e eu não éramos convidados para nenhum casamento. Isso significava muito na época. Os casamentos eram os eventos culturais do ano. As pessoas viajavam centenas de quilômetros para visitarem a família que não viam há anos. Em alguns casos, os membros da família estariam se encontrando pela primeira vez. Por não ser convidado para nenhum dos casamentos dos meus parentes, pois isso significava que eu levaria Isaá, eu, com efeito, fui banido da comunidade e da maior parte da minha família. Isso doía. Foi algo que acabei perdoando depois da crucificação. Vi o que Jota conseguiu enfrentar e ainda vivenciar os ensinamentos, e quase pude vê-lo rindo de mim a respeito da minha situação e perguntando: você está se sentindo mal por causa do quê? Uma coisa que tornou minha vida mais fácil quando o Jota estava vivo foi
que nós 5, os 2 casais e Tadeu, éramos próximos e apoiávamos uns aos outros. Além disso, Felipe e Estevão eram amigos chegados. Isaá e eu não sentimos que não tínhamos com quem conversar por causa dessas amizades. Vamos continuar em cenas dos próximos capítulos, vou dar continuidade direta.